Você achou aí 1 João capítulo 5, versos de número 4, se eu não estou enganado, eu citei aqui, 4 e 5. 1 João capítulo 5. Amém? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Diga, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. É uma promessa. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ninguém mais vai vencer se não crer. É isso que esse texto está dizendo. A pergunta que João faz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Curva sua cabeça, querido, e fale com Deus nesse momento. Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui para adorar o Teu nome. E debaixo dessa promessa de que aquele que crê no Senhor Jesus vence o mundo. Pai, no nome de Jesus, que essa verdade entre agora no nosso coração, fique gravado na tábua do nosso coração, para não pecarmos contra Ti, que os Teus filhos sejam vencedores. Se há alguém, ó Deus, que está perdendo esta batalha, hoje o Senhor vai levantar vitorioso, em nome de Jesus. Que a Tua palavra encontre, ó Deus, e cumpra o propósito para o qual ela foi enviada nessa noite, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos debaixo de uma promessa. Essa é uma promessa de vitória. Aquele que vence é vitorioso. Amém? Mas desde muito cedo, nós já ouvimos os nossos pais falar. E nós somos pais falando com os nossos filhos. Filho, estuda para você vencer na vida. Você tem que vencer. Né? E a gente que brinca muitas das vezes, quando a gente está lá naquele serviço difícil, né? Trabalhando, suando, dando o duro, né? A gente fala assim, sua mãe mandou você estudar, né? Você não estudou, agora está aí, ó, sofrendo aí, olha. E a gente muitas vezes tem aquela sensação de que perdemos em algum momento da vida, porque não conseguimos alguns resultados que a gente pensava que ia ter. Quando a gente é criança, a gente pensa assim, que tudo é muito fácil. Quando você é criança, você sonha. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser, né, bombeiro. Criança gosta muito de ser bombeiro e policial, né? Eu quero ser bombeiro, eu quero ser enfermeiro. As meninas falam, eu quero ser aeromoça, né? Que vê aqueles filmes, aquelas mulheres bonitas, né? No avião, fala, meu sonho é ser aeromoça, né? Eu quero ser alguma coisa. E parece que é tudo muito fácil, parece que é só uma questão de tempo. A criança pensa assim, vai ser só uma questão de tempo. Daqui a pouco, eu vou ser o que eu sonho. Obrigado, meu filho, Deus te abençoe. Sabe, eu vou ser o que eu sonho. Parece que é tão fácil. Eu me lembro quando eu era criança, né? Eu sonhava ser militar. Cheguei até a tentar, mas não era vontade de Deus. Eu passei na prova, mas fui reprovado no exame de coluna. Os irmãos sabem que eu sou meio assim, né? Meio tombado. E aí, querido, muitas vezes os nossos sonhos são frustrados, porque não é tão fácil assim. A gente tem que lutar. A gente tem que, para vencer na vida, é aquilo que a mamãe falava lá, meu filho, estuda, se dedique. Mas o filhinho quer ficar na brincadeira, né? Às vezes quer namorar cedo, às vezes quer só ficar brincando, jogando. E o tempo vai passar. E você vai ver que não é tão simples assim. As coisas não vão acontecer automaticamente. Você vai acordar um dia e já é engenheiro, já é
policial, já é médico. Você vai ter que avançar, você vai ter que vencer etapas e vai ter que pagar um preço. E muitas vezes nós nos sentimos frustrados. Quantos, né, até se deprime, porque se sentem derrotados. Eu sou um derrotado. Não consegui realizar nenhum dos meus sonhos. Como lidar com isso, né, querido? Como lidar quando a idade chega e você fala, poxa, eu não consegui ser isso, não consegui ser aquilo, não consegui ser aquilo outro. Mas como lidar com isso? Como vencer na vida? Né? Se nós fôssemos falar sobre esse assunto, talvez seria uma pregação de autoajuda, mas não, esse não é o propósito. Não tem livro de autoajuda, não tem pregação de autoajuda que muitas vezes vai te curar disso. Mas eu quero que a gente volte para o texto que nós lemos. Porque vencer o mundo vai além disso. E às vezes nós gastamos muito a nossa energia, muito, sabe, o nosso tempo para vencer nessa vida, sem pedir uma direção de Deus. E eu entendo que nessa vida, o que tem que ser, será. A Bíblia diz que quem tem que ter, será dado. Muitas das vezes você não é o que você sonhou, o que você não imaginou, porque exatamente você é o que Deus quer que você seja. E você precisa entender isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Sim, talvez se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse me dedicado mais, eu teria sido, né, alguém na vida. Mas ainda que eu tenha sido alguém na vida, isso não é o mais importante, porque o que é a vida sem Deus? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então você está exatamente no lugar, no tempo que Deus quer. Talvez não é o que você quer, mas eu te garanto que é o que Deus quer. Porque Deus está no controle de tudo. Tem a vontade permissiva de Deus. Se você chegou até aqui, sendo o que você é, você passou por caminhos difíceis que te tornaram o que você é hoje. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que você vai ser amanhã. Você vai continuar sendo, tendo essa visão de uma pessoa derrotada ou uma pessoa vencedora. Porque talvez você esteja olhando só para essa vida. Eu quero tirar o teu foco um pouco dessa vida e trazer você para as verdadeiras riquezas, para as verdadeiras vitórias que você pode ter. E talvez você ainda não tenha experimentado, ou talvez já experimentou, mas por causa da visão dessa vida, das coisas dessa vida, você se embaraçou. A sua visão, sabe, ficou ofuscada pelas dificuldades. A Bíblia fala que muitos, né, são sufocados pela fascinação do mundo. E João nos escreve isso, querido. Quem vence o mundo? Fala aqui para nós esse texto, por favor. Veja o que o texto em questão que nós temos ali, 1 João capítulo 5, versos 4. Ele nos chama a atenção para vencer, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E talvez você chegou aqui se sentindo um derrotado, porque você não conseguiu ser ou realizar o sonho de criança. Porque algumas coisas não deram certo, mas a Bíblia diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Tem 3 perguntas que, se nós respondermos corretamente, nós vamos entender o que João está nos dizendo. A primeira pergunta, querido, afinal de contas, de que mundo o apóstolo João está falando? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas de que mundo é esse?
Você já parou para pensar? Existem pelo menos 3 conceitos ou 3 significados de mundo na Bíblia. O primeiro significado de mundo na Bíblia está lá em João 3,16. O próprio João escreveu também acerca de mundo. Você já conhece, algumas pessoas já puxou a memória. João 3,16 é o texto áureo daquele que aceitou Jesus. Quem sabe cita para nós, por favor. Amém. Deus amou quem? Mas pastor, eu tenho que vencer o mundo e Deus amou o mundo? Que mundo é esse? Essa é a primeira ideia de mundo na Bíblia. O primeiro significado de mundo aqui é pessoas. Sim, gente, como eu e você. Você pode colocar ali, ó, porque Deus amou as pessoas de tal maneira. Deus amou gente, a sua obra, a coroa da criação. Primeiro significado é coroa. Nesse primeiro contexto, a palavra significa pessoas. Eu falei coroa, né? É pessoas. Deus ama gente. Deus ama pessoas. Ele amou de uma tal maneira, querido, que ele enviou o seu próprio filho. A Bíblia chama de unigênito, porque ele não foi gerado por homem, foi gerado pelo Espírito. Então ele não é só o primogênito, ele é unigênito. Foi gerado pelo próprio Deus. Era o próprio Deus encarnado. Esse amor pelas pessoas. Isso não significa que todas as pessoas vão ser salvas, não. É verdade. Porque quem é que vai ser salvo? Todo aquele. O próprio texto explica. Todas as pessoas que crêem no Filho de Deus terão a vida. Essa é o primeiro significado de mundo na Bíblia. É o quê? Pessoas, gente. E o segundo, querido, significado encontramos em João 17, verso 15. Fala aqui para nós, por favor. Evangelho ainda de João, capítulo 17, verso 15. Primeiro significado de mundo, quando você lê a Bíblia, ali em João 3,16, mundo significa as pessoas. Agora aqui, não peço que os tires mas que os livre. João está dizendo, Jesus que estava orando. Isso aqui é uma oração que Jesus fez. Dizendo para o Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Agora já é outro mundo. Você entende que aqui a palavra mundo significa outra coisa? Não está dizendo ali, ó, não peço que os tires das pessoas. Não. Não peço que os tires do mundo. Que mundo é esse, pastor? O planeta. A terra aqui, olha. Jesus não estava orando para o Pai e falando, Pai, não precisa tirar eles daqui, não. Deixa eles aqui. Apenas livra eles do mal. Nós estamos no mundo. O mundo físico. O planeta Terra. Aqui, a casa que Deus fez para nós. Nós moramos aqui nessa casa maravilhosa. Jesus, um dia orando, falou para não nos tirar daqui. Apesar, querido, que aqui no mundo, ele sabia que nós teríamos aflição. Jesus não, não olhou para nós e falou assim, olha, Senhor, eu vou fazer um mundo diferente para eles. Não. Ele falou, não tira eles daqui. Jesus sabia muito bem que nesse mundo caído, nós teríamos aflições, nós iríamos adoecer, iríamos ter problemas de saúde, iríamos ter problemas de desemprego, iríamos ter problemas emocionais, né, problemas no casamento, problema no trabalho, problema, porque nesse mundo nós temos, nesse mundo aqui. E Jesus falou, não tira eles daqui. Jesus não falou assim, olha, quem me aceitar eu vou tirar desse mundo aqui, nunca mais vai ter problema. Vou construir um viaduto e vou botar eles em cima do viaduto. Não vai ter problema nenhum para quem é crente. Jesus não falou isso. Ele apenas orou para que Deus nos livrasse do mal. Porque a gente precisa vencer as dificuldades dessa vida aqui. Então, o segundo significado, querido, para mundo aqui,
é o lugar onde nós estamos, a terra. Jesus disse para que Deus não nos tirasse daqui, porque Ele queria que nós estivéssemos aqui como sal da terra, como luz do mundo. Então esse mundo precisa de mim, precisa de você aqui. Ele não te salvou para hoje te levar para um lugar onde você não vai ter problema. Não, você vai ficar aqui. Aí tu fala, mas Senhor, aqui tem assalto, aqui tem bala perdida, aqui tem ladrão, aqui tem frio, aqui tem calor, aqui tem problema com o pai, com mãe, com filho. Fica aí. Eu quero vocês aí. Jesus quer você aqui. Esse é o segundo significado de mundo. O primeiro significado do mundo é, o segundo é a terra, o mundo, a terra, o céu, o mar e tudo aquilo que aqui habita, né? A terceira, querido, o terceiro significado pode ser encontrado em 1 João, capítulo 2, verso 15, nessa mesma carta que nós começamos a ler. 1 João, capítulo 2, verso 15. Eu quero correr um pouco, porque nós ainda temos que celebrar a ceia do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis nem o que no mundo há. Se alguém ama o amor do Pai, apareceu outro mundo. Não ameis o mundo, não pode ser pessoa. Porque, e ele está assim, não ameis as pessoas. Então, a Bíblia manda amar as pessoas. Então, esse mundo não é pessoas. E também não é a terra, né? Não ameis a terra. Não amar as coisas que há na terra. A natureza, tudo. Não. Se alguém ama a terra, o amor do Pai nos dele. Então, que mundo é esse? Já parece um terceiro mundo aqui na Bíblia. Você está entendendo? Está me acompanhando? De que mundo agora o apóstolo João está falando? Será que é as pessoas? Será que é o planeta Terra? Não. Não é nenhum desses dois. Esse terceiro mundo, né? Se é que a gente pode falar assim, na verdade, não é nenhum desses dois. Ele existe, ele é real, mas ele é abstrato, não é algo concreto. É um mundo que está dentro de nós. É um mundo que está dentro de mim, dentro de você. É um mundo que a gente não vê, mas a gente percebe ele todos os dias. Não é um mundo que vem com uma aparência visível, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Mas é um mundo que você vê todo dia estampado nos jornais. Todo dia quando você liga a rádio, você vê esse mundo. Não ame esse mundo. Pastor, e aí a gente precisa responder a segunda pergunta para entender o que é de fato que você tem que vencer. Porque aquele que é nascido de Deus, vence. É desse mundo que João está dizendo que a gente tem que vencer. É um mundo das filosofias, das ideologias, das tradições. É um mundo dos conceitos, das coisas que as pessoas criam na sua mente. O que ele quer, então, que eu vença de fato? A segunda pergunta seria essa, para a gente entender. Esse mundo é o mundo que João pede para não amarmos. O mundo que você tem que vencer. Volta lá, por favor, no capítulo 5, versos 4. Aí da 1 João mesmo. O mundo que você tem que vencer é o mundo que você não pode amar. É exatamente, querido, é o mundo das competições não sadias. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Que mundo é esse? Afinal de contas, eu tenho que vencer o mundo. Não são as pessoas, porque a nossa luta não são contra as pessoas. Às vezes nós tentamos vencer as pessoas, disputamos. É normal até certo ponto, né?
porque você tem que disputar uma vaga de emprego, você tem que fazer um concurso, você tem que disputar, né, um lugar de trabalho. Mas você não está odiando aquela pessoa, simplesmente você está buscando o seu espaço. Aquela coisa do vencer na vida, que a mamãe falava lá desde sempre. Agora, o mundo que você tem que vencer é esse mundo abstrato, esse mundo das ideias, esse mundo das filosofias, dos sentimentos que aborrecem a Deus, das coisas que desagradam a Deus, que não é visível de forma concreta, mas ele está dentro de mim, dentro de você. É o mundo das competições não sadias, é o mundo das nossas emoções, é o mundo que nos faz matar o nosso próximo, é o mundo, querido, das inseguranças, é o mundo do medo, sabe? É o mundo das desigualdades, é o mundo que cultua o prazer, é o mundo do adultério, é o mundo da mentira, é o mundo da fofoca, é o mundo da fornicação, é o mundo da prostituição, é o mundo do ódio, é o mundo da mentira, é o mundo da discriminação. É esse mundo que a gente tem que vencer. Esse mundo do ódio, esse mundo do orgulho, o mundo da vaidade, que está dentro de nós. Todos nós temos sentimentos ruins. Um dia a gente acorda e fala assim, acordei com o pé esquerdo. E aí você começa a fazer maldade para as pessoas, responder de forma grosseira, maltratar a mulher, os filhos, maltratar os amigos, porque a maldade, a natureza ruim está dentro de nós. Esse mundo do sentimento que você só olha para o prazer, da riqueza, da prostituição, das drogas, dos vícios, dos desejos carnais. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Não são as pessoas, não são os animais, não são a terra, o nosso habitat. É esse mundo, querido. Que você não pode dizer, está ali, ó, ele está dentro de mim, ele está dentro de você. É isso que nós temos que vencer, o nosso eu. Mas o bem que eu quero fazer e o mal que eu não quero é quando eu perco. Quando eu sei que o mal está diante de mim e o Senhor chama Caim, fala, Caim, o teu pecado está diante de ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Você tem que vencer o seu pecado. Você tem que vencer esse mundo, querido, que nós herdamos por natureza pecaminosa. O pecado entrou no mundo através de um homem, Adão. Eva estava lá, por ele entrou o pecado no mundo, mas a salvação veio pelo Filho de Deus. E quem é que vence então, pastor, esse mundo? Quem é que vence a mentira, o ódio, os desejos carnais? Quem é que vai conseguir? Se Paulo falou, quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Eu quero fazer o bem eu não faço. Miserável homem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Estamos condenados, querido, à morte eterna, porque parece que a gente é um derrotado, quando a gente pensa que vai vencer, a gente começa a pecar de novo, a gente cai de novo, a gente faz tudo errado de novo. Ei, mas eu quero te dizer que Jesus está dizendo que se você nasceu de novo, você vence o mundo. Existe uma promessa de que você pode vencer. A questão é quanto eu creio nessa palavra. Até quando eu vou ficar me justificando? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, você pode vencer o mundo. Amém? De que mundo nós estamos falando? De que mundo João falou? É esse mundo, querido, um mundo que transforma alguns em escravos do pecado. É esse mundo que você se conforme. Paulo falou, não vos conformeis com esse mundo.
Mas às vezes você se conforma, você fala, eu não vou vencer, minha vida não vai mudar, eu não consigo largar isso. Mas se você nasceu de novo, você vence o mundo. Porque se você não vence o mundo, você não é filho de Deus. Esse que é a grande questão. É aí que está um paradigma que o diabo colocou na mente do homem. Você é um derrotado. Porque você não consegue largar esse vício. Porque você não consegue largar esse erro, que você sabe que é um erro. Mas se você nasceu de novo, você tem uma mente renovada. A sua mente é transformada, o seu espírito é regenerado. E você vive uma nova vida, querido. Esse mundo que transforma o nosso caráter. Que a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. Deus perfeito. O homem era perfeito. Nós éramos semelhantes, a imagem e a semelhança de Deus. Mas esse mundo destruiu isso. Destruiu o nosso caráter. Nos humilhou, nos matou espiritualmente. A Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É o mundo da morte. Mas não é só a morte física, é a morte espiritual. Quem vive no pecado vive morto espiritualmente. É literalmente um morto-vivo. Porque ele pensa que está vivo, mas está morto. Nos seus delitos e pecados, porque não está vencendo o mundo. Eu venço o mundo, eu vou para a igreja. Amém. Mas você parou de pecar? Você nasceu de novo? Porque quem é nascido de Deus, o que ele faz? Não ouvi. Quem é nascido de Deus, vence o mundo, querido. Você precisa crer nisso. Esse mundo subjetivo que não tem visível aparece, mas está dentro de nós. Por isso que o reino de Deus, ele também está dentro de nós. Alguém vai dizer, onde está o reino de Deus? Ei-lo aqui ou ei-lo ali? Ele falou, não. Ele está dentro daquele que abre o coração e fala, Senhor, entra e reina. Olha, se no seu coração o Espírito Santo entrar e reinar, você vai vencer o mundo. Porque não tem como, querido. A promessa de Deus. A terceira questão, querido, para nós concluirmos. Por que então é tão importante assim eu ter que vencer esse mundo? Não tem como, pastor, a gente viver, sabe? E de vez em quando a gente dá aquela derrapada gospel, né? Derrapada. Deus me ama, ele entende. Quer dizer, ele ama, é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira, ninguém vai entender a mente de Deus. Mas ele é justo, ele é reto. Ele é perfeito. Por que é tão importante assim eu vencer esse mundo que João diz que eu tenho que vencer? 1 João capítulo 5, verso 1, verso 18 e verso 19. 1 João aí na mesma carta, no mesmo capítulo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é gerado. Sabemos, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ei, é importante por causa disso, porque você é nascido de Deus. Aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. O próprio João escreveu no Evangelho, capítulo 1, verso 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados
Se você recebeu a Jesus pela fé, você é filho de Deus. Agora você tem que andar pela fé. Nós acabamos de cantar aqui, olha, andamos por fé. Eu creio em Jesus, eu nasci de novo. Aí no verso 18 ele diz: o que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus não. A tradução quer dizer não vive no pecado. Porque o próprio João, ele diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Porque todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Mas a tradução, existe uma outra tradução, corrigida, que diz que não vive no pecado. Porque quando a gente peca, o próprio João, o discípulo do amor, que trata tanto desse assunto, aí mesmo nesse primeiro capítulo, nessa primeira carta, no capítulo 2, ele diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, no capítulo 2, verso 1, coloca aí. 1 João capítulo 2 diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, ah lá, que coisa linda. Nós somos filhos, querido. Meus filhinhos, João tinha os discípulos dele que ele cuidava com muito amor, com muito carinho. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, é Jesus, querido. Jesus está aqui para nos perdoar os nossos pecados, nós vamos recorrer porque ele é o justo. Mas isso não quer dizer que a gente vai viver no pecado. Isso não quer dizer, foi o que Paulo escreveu. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz assim, olha, aonde abundou o pecado, superabundou. Ah, então vamos pecar ainda mais, para que a graça superabunde muito mais. Não. Porque você nasceu de Deus. Você não vive no pecado. Porque você é um vencedor. Porque quem nasceu, vence o mundo. Você está entendendo isso, querido? O quanto isso é importante você entender e não se conformar, porque o mundo está dizendo, não tem nada a ver. Ele diz para o jovem, você pode fazer o sexo fora do casamento. Ele diz para o negociante, para o empresário, não, você pode mentir. Ele diz para o outro lá, você pode falar mal do teu irmão, você pode enganar o seu amigo, você pode enganar o pastor. O mundo vai dizer que você pode fazer um monte de coisa, mas quem é nascido de Deus não acredita no mundo. Porque o que acontece lá com o mundo, lá no verso 19, querido? Eu deixo eles doidinhos ali, né? Que eu pulo para lá, pulo para cá. 1 João capítulo 5, verso 19. Porque o mundo já é de quem? O mundo é do maligno. Ah, mas que mundo que é do maligno, pastor? Que mundo é esse? São as pessoas? Não. É o planeta Terra? Não. É o mundo das filosofias. É o mundo das ideias. É um sistema que o diabo colocou no mundo. O mundo está no maligno. Mas eu sou de Cristo. Eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus. Eu não posso estar no mesmo sistema que o maligno está. Porque o meu rei é o rei da glória. O meu rei não é o príncipe desse mundo. Jesus falou, olha, vem aí, olha, o príncipe desse mundo está vindo aí. Deixa eu sair de perto, que eu não tenho nada com esse indivíduo. Ei, você não tem nada a ver com o mundo. Com essas filosofias, com essas ideologias, com esse sistema que estão colocando aí para te fazer pecar, para você se conformar pela fé, que somente pela fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, querido, em nome de Jesus. Para nós orarmos ao Senhor. Coloque aquela canção que eu te pedi, Rômulo, por favor. A pergunta é, eu sou um vencedor ou eu sou um derrotado? Você está vencendo o mundo ou você está se deixando vencer? A promessa de vitória é da igreja, amém? Mas o mundo está tentando matar a nossa fé. O mundo está tentando destruir. Feche os seus olhos nesse momento, querido.
Feche os seus olhos. Não se importe com a pessoa que está do teu lado. E fale com Deus nesse momento. Não. Querido, tudo depende de você nessa noite. A coragem que você tem de abrir o seu coração nesse momento. A Bíblia diz: estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com ele. Deus está te chamando nessa noite, querido, para um novo mundo. Para o mundo dele. Não é o mundo que está no maligno. Que a gente precisa se arrepender. Porque aqui não tem nenhum que é perfeito. Porque aqui não tem ninguém que nunca pecou. Porque aqui não tem ninguém que pode atirar pedra em ninguém. Mas o que Deus está dizendo é que Ele nos ama. Muito mais do que a gente possa imaginar. Mas a gente tem que se arrepender. Arrepender é mudar de direção. Mudar de vida. Eu andava vivendo no pecado, mas agora eu venço o mundo. Mas agora eu venço o pecado. Mas agora eu creio, eu nasci de novo. Minha promessa para aquele que vencer, no Apocalipse capítulo 21, verso 7. Eu quero falar essa última referência. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aquele que vencer será chamado filho de Deus. Aquele que vencer, que ele será salvo. Aquele que vencer entrará nos céus pela porta. Aquele que vencer terá a vida eterna. Olha que promessa, Apocalipse 21, verso 7. Quem vencer. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu quero dizer para você que crê em Jesus, que você entregue o seu caminho ao Senhor nessa noite. Que você se arrependa de todos os seus pecados. Porque, querido, aqui é um lugar de vencedor. Aquele que vence o pecado. Aquele que vence o mundo, que não se conforma com esse mundo. Sabe, que não aceita viver debaixo do jugo do pecado. Mas ele fala, eu venci, eu nasci para vencer. Então, em nome de Jesus, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E tem tudo a ver com isso, é a ceia dos vencedores. Não é a ceia dos perfeitos, mas é a ceia daquele que vence. É a ceia daquele que luta, é a ceia daquele que resiste o pecado, é a ceia daquele que não vive no pecado, é a ceia daquele que crê em Jesus. Porque todo aquele que crê em Jesus, ele vence, querido. Eu não sei se você está vencendo ou se você está perdendo. Eu não sei se você é um vencedor ou se você é um derrotado na vida espiritual. Mas hoje Deus pode mudar essa história. Porque se você crê no Filho de Deus, você vence o mundo.